Boa noite. Vocês podem se sentar. Amém? Só queria dizer que as aulas de psicologia, para mim mesma, não funciona, tá? É só para as pessoas, porque para mim não funciona. Ai, gente, eu estou muito nervosa. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei travada. Mas até então eu tava que nem o João, sabe? Tipo, daqui a 2 meses, pô, vou pregar, tá bom. Aí foi passando 1 mês, 4 semanas, 3 semanas. Caramba, tá chegando, né? Ninguém desmarcou nada. Ninguém falou, olha, Gabi, foi engano. Amém. Aí foi chegando mais perto. Engraçado que eu estava conversando com a minha líder, Yasmin. Ela estava falando que quando é a vez dela de pregar, ela já sente todos os sintomas antes, 2 meses antes. Eu não, 2 dias antes eu estava, amigo, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando, eu não estou sentindo minhas pernas. Mas amém, gente, estou de pé. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 9. A partir do versículo 1. 9:1, tá? Lucas. Isso aí. Diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. O tema da mensagem é: confiança com garantia não é confiança. A grande questão é: o que é confiar? Eu dei minhas pesquisas, no nosso amigo Google, e a definição no dicionário é: a confiança é acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém, crer. Ou seja, confiar é acreditar que aquela pessoa que te prometeu algo bom vai cumprir. Então, veja bem, tem um versículo na Bíblia que fala que vocês que são maus conseguem dar coisas boas para os seus filhos. Quem dirá o seu Deus celestial, seu Pai celestial que está no céu, quão grandiosas coisas Ele vai te dar. Então, se o Senhor tem coisas grandiosas, se Ele é bom para você, como você não vai confiar que vai estar tudo certo se você entregar o controle da sua vida nas mãos dEle? Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês acham mesmo que o Deus que disse isso não poderia cumprir a palavra dele na vida de vocês? De uns anos para cá, eu tenho vivido uma vida Tava vivendo uma vida meio de peregrino, assim, sabe? Com a mochilinha nas costas, meio Dora Aventureira, assim, explorando os redondezas de Realengo e afins. E aí eu sempre parava na casa de um, afinal de contas, na verdade, cada pessoa que me recebeu na casa me tratava super bem e tal, minhas irmãs em Cristo.
E eu vivia perambulando por aí e tal, porque, é mais fácil, né? É mais conveniente. E aí, a minha pastora, os meus pastores, que são os meus tios também, eles comentaram comigo a respeito de que eles se mudariam para Realengo. E aí, minha tia falou assim, olha, você tem que tomar a sua decisão. Eu fiquei tipo, sim, eu sei que eu praticamente vivo aqui em Realengo, mas eu não queria me mudar para Realengo, apesar de eu viver em Realengo, mas eu não queria me mudar oficialmente, tipo, eu sou moradora de Realengo, eu não queria, sabe? E aí eu fui pedir direção para Deus. E aí o Senhor falou para eu sair da minha terra e ver o caminho à terra que Ele iria me mostrar. Ele me prometeu, me fez promessa, sabe? Ele falou para eu ir. E eu fiquei tipo, eu tenho que ir? E aí eu tive que tomar minha decisão. Obviamente que tem muitas outras questões na minha vida que eu tive que escolher a Deus. E essa foi uma das grandes questões mais recentes que aconteceu comigo. E aí eu escolhi confiar em Deus. Só que a confiança, assim, você fala que vai, tipo, tá bom, Senhor, eu confio no Senhor. Mas aí, quando você vê que não está saindo bem do seu jeito, você fala, Senhor, me dá aqui o controle. Essa parte eu faço, tá? Deixa que eu faço, porque eu acho que o Senhor não está sabendo direcionar. Mas não é assim que funciona. Quando a gente decide entregar o controle nas mãos do Senhor, é completamente, sabe? É totalmente, é de coração entregue, derramado aos pés do Senhor. Então, uma vez que você entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus, você não pode pegar de volta ou, sei lá, tomar as decisões da sua vida, porque isso não é confiança. Bom, a minha pergunta é, vocês têm confiado em Deus de verdade? Sejam sinceros consigo mesmos, sabe? Porque eu posso dizer que eu confio numa pessoa e não me lançar. Eu acho que a maioria das meninas já brincou disso, mas talvez dos meninos já brincou, mas tipo assim, a amiga chega e fala, vem amiga, se joga. Aí a amiga vai, vamos jogar. Aí se joga, sabe? Tipo, para você se jogar nos braços da sua amiga, você tem que confiar nela. E quando o Senhor fala, se joga nos meus braços, o que você faz? Sabe, às vezes a gente tá aqui, o Senhor fala, pode se jogar, eu vou te segurar. E você olha assim para trás para conferir, sabe, se o Senhor realmente vai te segurar, sabe? E isso não é confiar de verdade, sabe? Jesus fala aqui, nesse capítulo, nesse versículo, para não levar nada. Aqui, nessa passagem, ele estava enviando os 12 discípulos para poder pregar a palavra. E assim, naquela época tinha que andar pra caramba, né? Não tinha jumentinho e tal, aí era ver a canela mesmo. E aí, eles não poderiam levar bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Sabe, aqui o Senhor falou comigo que Jesus pediu para eles deixarem tudo para trás, porque Ele queria que os discípulos dependessem dEle. Porque se o Senhor fala, vai para o deserto, que lá eu vou te mostrar para onde que você vai ir. E eu falar, tá, mas deixa eu preparar minha água. Amém? Deixa eu pegar minha comidinha, vou fazer meu saco de viagem, porque, sabe, não se sabe, né? É deserto. Como é que eu vou sobreviver no deserto, né? Então, eu vou levar minhas coisas. Mas o Senhor não quer que você leve coisas, sabe, do seu passado, para poder garantir o seu futuro, sabe? Deus quer que você caminhe dependendo dEle, sabe? Então, o que o Senhor quer que você faça é depender totalmente dEle. Não é 50%, 75%, 99%, não, é 100%. E aí,
as minhas pesquisas, eu vi um versículo na Bíblia em Romanos 8, 24. Romanos 8, 24 fala assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Confiar tendo certeza com base nas coisas que você pode ver não é confiar. Eu fui pesquisar o que é esperança, e esperança é confiança. Mas é a confiança em coisa boa. É igual a fé também, se equipara à fé. Em Hebreus 11, 1 diz: ora, sem fé, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, confiar é ter fé. E eu acho que, se eu não me engano, é nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para você crer em Deus, você precisa ter fé, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sendo assim, se confiar é ter fé, você não consegue agradar a Deus se você não deposita a sua esperança nele. Bom, como podemos confiar em Deus? Assim, eu entendo que a Bíblia é o nosso manual. E muitas das vezes a gente não usa o nosso manual. E eu acredito que, se nos dedicarmos a fundo, nós sempre... Na verdade, nós temos tudo o que precisamos na Bíblia. É sério, tipo... Já leram Provérbios? Gente, olha. É basicamente como viver na Terra. Aí tem lá Provérbios e você vê, tipo, nossa, não posso, guardar a língua. O preguiçoso. Se você for preguiçoso, você não tem dinheiro. Então, a Bíblia é o que você precisa para viver. Porque tem tudo o que você precisa aqui. Sendo assim, como podemos confiar em Deus? Quem tem a resposta? A Bíblia, aleluia. Em João 8, vamos abrir lá. Glória a Deus. Ou melhor, João 10. João 10... A partir do verso 1. Amém. Em João 10, fala assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe pelo outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Um pouquinho antes, no capítulo 8, 47, fala: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Bom, vamos lá. Vamos ligar os pontos.
Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas seguem porque conhecem a sua voz. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês que não ouvem, vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Ou seja, você não conhece a voz de Deus porque você não o conhece. Se você o conhecesse, você seguiria a voz dele, você seguiria os comandos dele e obedeceria a ele. Como você pode ter um relacionamento com um estranho? A gente tem oração. Temos oração todo sábado, 7 da manhã. E aqui a gente compartilha do que Jesus fala com a gente. E Jesus fala conosco através de algo que a gente chama de devocional. O devocional, a gente se isola, não sei, qualquer lugar da casa aí que vocês se sintam à vontade. A gente lê a Bíblia, ora, louva ao Senhor e espera com que Ele fale conosco através da sua palavra. Um desses dias que a gente estava reunido aqui, um dos nossos amigos comentou a respeito de uma menina que falava com o Deus dela 1 ou 2 vezes a cada 2 meses, 1 mês. E é isso, ela falava 1 vez com ele. Sendo que, como que ela conhece ele? Como você pode conhecer alguém que você só fala 1 vez no mês? 1 vez a cada 2 meses? Você realmente conhece Jesus? Sabe, você tem que cultivar esse relacionamento. Não é algo que você faz 1 vez e tipo, não, beleza, é Jesus, eu sei quem é, ele morreu lá na cruz. E aí? Você sabe quem ele é para você? Sabe? Você realmente valoriza a presença dele? Você só pode confiar no Senhor se você pertencer a Ele. Mas não tem como você reconhecer a voz de um estranho. Se você não tem um relacionamento com Jesus, Ele é um estranho para você. Assim como você é um estranho para Ele. Se eu não me engano, não sei o versículo, mas está na Bíblia. Jesus fala a respeito de apartai-vos vocês de mim, porque eu não conheço vocês. Sabe? Vocês podem dizer, Senhor, eu conhecia você, eu ouvi falar de você. Aquela menina lá, ela falou, lembra, era Jesus, né? Era Jesus, ela falou de você. Mas quando chegar lá no céu, ele não vai conhecer você. Afinal de contas, você só ouviu falar, né? Mas conhecer mesmo, conhecer a Jesus é um relacionamento. Não existe relação se é só uma pessoa que está se esforçando para estar. Você precisa se esforçar para estar na presença também. Jesus já fez o sacrifício pela sua vida lá na cruz. Ele ama você. Gente, vocês morreriam por quem você ama? Sejam sinceros. Vocês chegaram a amar alguém tanto a ponto de morrer? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Não foi pelas pedras. Foi por mim e por você que Ele se entregou lá na cruz. Então valorizem a presença de Jesus. Valoriza porque Ele valorizou vocês primeiro, mesmo sem vocês merecerem uma gota do sangue dEle.
o meu pastor me disse, não me disse, disse a igreja, mas me disse também, né? Porque eu sou a igreja. Jesus não morreu de bala perdida. Eu não entendi no dia que eu ouvi, mas depois de refletir, Jesus não morreu por qualquer coisa. Jesus não morreu acidentalmente. Jesus sabia que ia morrer. E Ele sabia que ia morrer pelos nossos pecados, por quem não merecia. Eu não mereço. E vocês também não merecem. Mas Jesus, Ele entregou a vida dele por amor a vocês. E é pelo sangue dele que nós somos lavados e remidos dos nossos pecados. É pelo sangue dele que somos justificados. Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos. Você pode ser filho de Deus, mas você precisa tomar uma escolha. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Porque Deus é muito educado. Ele não vai entrar em um lugar que não é bem-vindo. Ele não vai se sentar numa cadeira, num trono, o qual pertence a outros deuses. A partir do momento que você tem a sua vida como centro, você é o seu próprio Deus. Deus não divide o trono dele com ninguém, nem mesmo com nós mesmos. Então, entregue o lugar de honra, entregue o lugar merecido para o Senhor. Não entregue qualquer coisa, porque Ele não entregou qualquer coisa por você. Ele derramou o sangue dele, Ele morreu. Ele se deu por inteiro. Ele se esvaziou de toda a sua glória por nós. Então, não entregue qualquer coisa para o Senhor. Se entregue 100%. Ele quer que você pertença a Ele. Quando você está em Cristo, Ele está em você. Então se posicione no centro da vontade do Senhor. Ele só está esperando o seu posicionamento. E é através da obediência. A obediência que nos faz pertencer a Deus. Porque pertencer é igualado a domínio. Ser dominado é você se submeter às ordens de alguém. Então se submeta às ordens do Senhor. Ele só pede a sua obediência. Aleluia. Em Lucas 6:46, o Senhor fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? A obediência sem prática é desobediência. Se a sua mãe falar para você lavar a louça e você não lava, isso é obediência? A ordem é ir e você não vai. É obediência? Não tem como você dizer que está
sobre a obediência do Senhor, ou melhor, não tem como você pedir para ouvir a voz de Deus, sendo que o mínimo você não faz. Como você quer seguir a próxima ordem, dar o próximo passo, se você não faz o mínimo? Sabe, o Senhor, Ele quer entregar grandes coisas para nós, Ele quer entregar grandes promessas, mas como você vai viver a promessa se você não obedece a Ele? Tome um posicionamento no Senhor. Um posicionamento de obediência. Não ignore a voz dele. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Então, em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 4. Vai dizer assim: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Só se submete ao Espírito Santo quem tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Não tem como você viver no Espírito Santo, viver as coisas de Deus e não renunciar às coisas do mundo. A vida em Cristo é baseada em renúncias. Ai, mas como Deus pode pedir para eu renunciar a alguma coisa que eu gosto? Que Deus é esse? Gente, a partir do momento que eu me submeto à vontade de Deus, a minha vida não é mais minha, é dele. Eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Cristo teria as ações que o mundo tem? Cristo sairia beijando um monte de boca? Cristo iria assistir coisas que desagradam a Deus? Emprestar os olhos para pornografia? Vocês acham mesmo que Cristo faria isso? Cristo iria permitir que a boca dele falasse a respeito de mentiras? É só uma mentirinha, não tem nada a ver. Fulano falou para eu falar que ele não está em casa. Ou então, sei lá, o chefe fala, olha, fala que eu não estou, porque eu não estou a fim de atender esse daí. Aí você fala, tá bom, é meu chefe, né? Então vou ter que mentir, porque afinal de contas é meu chefe. Meu chefe. Maior do que o seu chefe é Deus. Você realmente vai mentir para poder agradar pessoas? Viver uma vida com Cristo requer renúncias. Se não precisasse renunciar, Jesus não teria falado, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Só vive em obediência quem tem a mentalidade de Cristo.
Quem não tem a mentalidade de Cristo tem a mentalidade da carne. E as coisas da carne só levam à morte. E às vezes, não necessariamente é coisas, morte física. Pode ser que seja. Não sei, é vontade de Deus. Mas não necessariamente você vai morrer fisicamente, mas o seu espírito é morto. E sabe, as coisas desse mundo podem ser prazerosas por um momento. Por um longo tempo, talvez. Mas vai chegar um momento que você vai ficar tão... Caraca, é só isso? Pois Jesus tem vida e vida em abundância para aqueles que se sujeitam à sua vontade. Quero que vocês abram em João 9. Nove e 21. Só contextualizando aqui, nessa passagem, fala a respeito de... É o cego. Fala sobre o cego que Jesus curou cuspindo na lama e passando nos olhos e aquela parada toda. E aí os fariseus ficaram tipo, não é possível. Não, é mentira. É mentira, gente. Como que esse cara aí, cheio de demônio, porque segundo ele Jesus era endemoniado, né? Não era o enviado de Deus, porque, assim, só era endemoniado na visão deles, porque Jesus estava contradizendo tudo que eles estavam fazendo. Então, puxa vida, eles estão sendo contrariados. Então, nossa, como é desconfortável ser contrariado. Eis que te digo, você vai ser muito contrariado no Evangelho. Mas, enfim, os fariseus, eles estavam falando, não, mas esse cara ele não é cego de nascença, não é possível. E aí eles tanto insistiram que foram lá para os pais do cego para verificar se de fato ele era cego. E aí fala o seguinte, a partir do verso 20. Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Os pais dele só falaram isso porque eles não estavam dispostos a suportar o que eles receberiam ao aceitar o nome de Jesus. Confiar exige de você suportar o que terá que se submeter. Você está disposto a suportar? Porque, vamos lá, os pais dele jogaram a bola pro filho, né? Porque eles não queriam admitir quem Jesus era. Quando você está numa situação... Faculdade é osso, gente, olha. Aí se manifestando, viu? Gente, é uma coisa assim, né? Você fica com o olho tremendo assim. Mas amém, domínio próprio, né? Amém? Amém. Quando na faculdade te colocam uma situação de tipo, mas a Bíblia é feita por homens. Se não fosse por homens, como que a gente ia entender, né? Mas, enfim, isso daí é casa à parte. Que a Bíblia é feita por homens, como você pode seguir isso, como você pode seguir aquilo, e que não sei o quê, que não sei o que lá. Eles vão te apedrejar. Eles vão falar um mundo de coisas para você, ou melhor, para você ser convencido a aceitar a mentalidade deles. Porque liberdade de expressão, sim, segundo o que eu acho. Se você pensar diferente,
não serve para você, não. Tá, você tem que seguir os meus padrões, minha mentalidade, e é isso aí. Mas, em uma situação como essa, você estaria disposta... Assim, a gente não vai morrer, né? Afinal de contas, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi coisado, o óleo? Não, tá. Não sei, eu vi algum negócio assim, mas enfim. O Tiago lá, decapitado, enfim. Eles morreram por Cristo. Hoje em dia, o que a gente sofre? Ele é crente! Gente, vocês acham que isso é sofrer? A gente não está nem sendo ameaçado de morte ainda. Ainda. Amém. Enfim, mas vocês estariam dispostos a suportar pessoas indo contra você? Ou aquela perseguição, sabe? Tipo, olha, você vai tirar nota baixa. Ou, sei lá, você vai ser demitido se você não fizer o que eu estou mandando. No caso, em questão de, a partir do momento que o seu chefe manda você sair dos seus princípios, eu acredito que você deva permanecer nos seus princípios. Porque, assim, o emprego passa, dinheiro passa, mas a glória que há de vir vai ser pela eternidade. Então, se eu fosse você, não renunciaria aos princípios. Então, sabe, diante de situações que te forçam, porque todo mundo tem uma escolha. Então, diante de situações que te forçam a renunciar os seus princípios, você está disposto a suportar tudo aquilo que o mundo coloca nas suas costas por amor a Jesus? Você está disposto a se submeter à vontade de Cristo acima de todas as coisas? Porque aqui, os pais desse rapaz, é um homem. Os pais desse homem, eles jogaram a bola pro filho, sabe? Tipo, a gente viu ele cego mesmo, mas quem sabe é ele. E daí que ele nasceu cego? Quem sabe é ele, entendeu? Não sei lá. Porque eles não estavam dispostos a serem presos por Jesus, por exemplo. Eles não estavam dispostos a suportar a vida com Cristo. Então, assim, eu não vou dizer que é fácil. Afinal de contas, Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Geralmente a gente só fala isso, né? Tá passando uma dificuldade. No mundo tereis aflições, menina. Pois é. Teremos aflições. Mas esquece que Jesus já venceu todas as aflições. Jesus venceu todas as dores. E tudo que a gente está passando, eu aprendi com o meu apóstolo que é só uma provinha. É só uma provinha. E, gente, é muito difícil colocar em prática. Difícil, tá? Porque, assim, sei que dói em vocês, mas doeu em mim primeiro, 4 semanas atrás. Acordando cedo. Amém. Mas, assim, doeu em mim porque no meu dia a dia eu fui provada no que eu iria falar. Sabe? Às vezes são coisas pequenas, mas nas coisas pequenas que a gente falha. Sabe? Como que a gente vai viver grandes coisas em Deus se nas coisas pequenas a gente já está errando? Não tem como a gente viver o grande de Deus se a gente não consegue sair do básico. Assim, eu acredito, eu acho que sim, né? Mas a gente não consegue ir para o ensino médio sem passar pelo fundamental. Então, como que a gente quer ir para o ensino superior se a gente não sabe o fundamental? Então,
Não se esqueçam disso. Na verdade, escolham a Cristo. Porque se você diz que entrega tudo, você precisa estar disposto a suportar tudo, por amor a Cristo. E, sabe, o amor tudo suporta. Então, suporte tudo por Cristo, por amor a Cristo. Nós só somos capazes de amar a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Então, suporte em amor. Não sei a adversidade, não sei o problema, o tamanho do problema. Sei que cada um sente diferente. Então, não posso dizer que a sua dor é pequena ou a sua dor é muito grande só porque eu vivi coisas piores do que você. Porque cada um sofre e sabe o seu limite. Mas, em todas as coisas, escolham a Cristo. É difícil. Mas Ele já fez o mais difícil. Mais difícil do que a gente, que é só uma decisão. Cara, Jesus ficou num estresse tão grande que Ele suou sangue. No meu dia mais estressada, eu já fico... Testemunhas. Sabe? Jesus suou sangue. Tamanho era o estresse. Tamanho era o peso dos nossos pecados. Sabe? Então, o que é um grão de arroz? Grão de arroz não. Um grão de areia. Porque nós não somos nada comparando a grandeza de Deus. Deus é maior do que tudo. Tudo que nós podemos imaginar e até não imaginar, porque as coisas que a gente não entende pertencem a Ele. E tanta coisa que a gente não entende, Deus só mostra 0,5%, porque não chega nem a 1%, porque é tão grandioso que nós não podemos compreender. Apenas aceitar. Apenas aceite a Jesus. Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé. Confesso que não era nada do esperado. Não adiantou de nada eu chorar, né? Mudou tudo. Mas se Deus usou a minha vida para falar com vocês, é porque tem pessoas que precisam. E tudo que vocês precisam fazer é reconhecer que precisa. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Agora, pensa na sua vida. Não precisa pensar a sua vida toda. Essa aí é muita coisa. Mas pensa essa semana. Pensa alguns dias atrás. Pensa no dia de hoje. Você tem tido atitudes de confiança? Porque confiar não é da boca para fora. Confiar é ter atitudes de confiança. É ter atitudes de entrega. Confiar é entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, o Senhor pode comandar a minha vida. Independente das suas escolhas. Independente do que o Senhor disser para mim. Independente do seu não. Às vezes o não de Deus dói. Mas só dói porque a gente não entende o presente. Mas o futuro pertence a Deus. E por pertencer a Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe de todas as coisas. Então, se Ele tem pedido a você algo, se era a sua confiança, entrega. Entrega porque não há nada melhor do que viver
debaixo da vontade do Senhor. Não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. E você pode até procurar. Pode ter certeza, você pode procurar em tantos e tantos outros lugares, mas nada vai se comparar ao amor de Deus. Então, você que reconhece que precisa entregar total controle nas mãos de Deus, eu peço que você venha, demonstre. Tenha uma ação hoje. Confiar não é apenas falar, você tem que agir. Então, venha agir. Se prostre aqui no altar e entregue. Entregue a sua vida para o Senhor. Entregue o controle nas mãos do Senhor. Diga a Jesus: Senhor, eu não tenho mais controle de nada. Eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. E por o Senhor viver em mim, eu não tenho mais controle de nada. Independente das decisões que o Senhor tomar, eu escolho viver para Ti. Então você que reconhece que precisa confiar mais no Senhor, venha até o altar. Demonstre ao Senhor que você confia nele.